Se esse entendimento do TCU prevalecer, a economia brasileira vai ter sérios problemas. Nós vamos viver ciclos de grande recessão. Sinceramente, falando em termos de política econômica, esse entendimento do TCU é uma loucura. Não existe, senhor presidente, em país algum do mundo uma coisa como essa. O que eles estão querendo dizer? Se há desaceleração econômica e frustração de receitas, o que eles propõem? De 2 em 2 meses, um contingenciamento draconiano. É um absurdo. Nós estamos criando um ciclo vicioso. Desaceleração econômica, aí tem frustração de receita e mais cortes, que vai aprofundar a desaceleração econômica. Os senhores estão na contramão do mundo. Até o FMI está falando de um ajuste fiscal mais suave no tempo. Eu, senhor presidente, defendo políticas fiscais anticíclicas. O primeiro-ministro do Canadá foi eleito dizendo o seguinte: vou fazer déficit 3 anos, porque quero colocar a economia para crescer e gerar empregos. Quando a economia estiver crescendo, eu vou fazer superávit. Mas aqui, senhor presidente, não se trata apenas de criminalizar a política fiscal anticíclica. A presidenta Dilma fez política fiscal anticíclica em 2015? Infelizmente, não. Ela fez um ajuste gigantesco, o maior contingenciamento da história. Estão acusando ela de responsabilidade fiscal. Ela fez um contingenciamento de 1,22% do PIB, 80 bi, um ajuste fiscal de 134 bi. Os senhores confundem tudo. O problema de 2015 não foi despesa, foi uma queda na arrecadação, senhor presidente, de 180 bi. Gastos, o governo gastou muito menos do que estava previsto na lei orçamentária. Não se sustenta essa tese. Desculpa falar, mas em termos de política econômica é de uma ignorância atroz. O que dizem os senhores, então? Eles queriam mais. Porque, veja bem, nós tivemos uma mesma situação, senhor presidente, em 2009. Senador, a pergunta, por gentileza. Não, claro, mas eu estou fundamentando a pergunta. Eu quero até que desconte o tempo, porque é fundamentando a pergunta. O que é que eles dizem em 2000... Não, eu peço, inclusive, que desconte o tempo, senhor presidente. Porque aqui está tudo cronometrado. Tem a palavra garantida. O que é que houve em 2009? Houve frustração de receita, sim. O que o governo fez? Mandou uma meta para o Congresso e, a partir dali, começou a se tratar com os efeitos futuros da meta. Eles não. Sabe o que é que eles estão dizendo? E essa é a pergunta que eu falo. No terceiro bimestre de 2015, o governo, que já tinha feito um contingenciamento de 70 bi, fez um de 8 bi. Eles disseram, na verdade, que a presidenta Dilma tinha que ter feito um contingenciamento de mais de 57 bi. Isso é cortar 96% das despesas discricionárias. É para a escola, para a universidade, posto de saúde. Eu pergunto o posicionamento de Vossa Excelência sobre esse terceiro bimestre de 2015. Será isso mesmo que os senhores defendiam? Um contingenciamento... Senhor Júlio Marcelo, com a palavra para a resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Lindbergh. Nem o Ministério Público de Contas, nem o Tribunal de Contas defende política anticíclica ou procíclica, defende que se faça o contingenciamento X ou Y. O Tribunal e o Ministério Público de Contas propugnam pelo cumprimento da lei e da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional definir a meta. Se o Congresso Nacional definir uma meta mais larga, mais frouxa, mais flexível para o Poder Executivo, ele terá essa liberdade. O que não pode é o Congresso Nacional estabelecer que a meta a ser buscada é X e o Poder Executivo entender-se autorizado a buscar outra meta ou não buscar meta nenhuma. Isso é que não pode. Mandar um projeto de lei, não conseguir se entender com o Congresso Nacional a respeito de qual meta deve ser buscada, e passar então a ignorar o Congresso Nacional. Vou seguir a meta que eu acho que eu vou fazer, que eu acho que é boa. O Poder Executivo não tem essa delegação na Constituição. O orçamento é a função mais nobre do Congresso Nacional. Todo ano estabelecer como serão gastos os recursos arrecadados da sociedade brasileira. E o Poder Executivo tem que atuar de acordo com esses condicionantes do Congresso Nacional. Não é o TCU que quer isso ou aquilo. O TCU apenas é o responsável, segundo a Constituição, por verificar se a legislação, se a meta, se o Poder Executivo está atuando de acordo com aquilo que o Congresso Nacional estabeleceu. Obrigado.
Senador, ele ficou dentro do tempo de 3 minutos. Vossa Excelência continua com a palavra, senador Lindenberg. Vossa Excelência não me respondeu, fugiu da pergunta. Porque Vossa Excelência já falou isso na comissão. O que eles queriam, senhor presidente, era que no terceiro bimestre, ao invés do contingenciamento de 8 bi, eles queriam, na verdade, um contingenciamento de mais de 57 bi. Pelos senhores, pela sua tese, 96% das despesas discricionárias teriam que ser cortadas. Eles querem introduzir no país o shutdown, que existe nos Estados Unidos de forma trágica. É fechamento de escolas, senhor informante. É fechamento de universidade. Então, essa posição aqui não sustenta. Os senhores estão destruindo a lei de responsabilidade fiscal. Você sabe que o Instituto da Meta Fiscal está desmoralizado. Assumiu o Temer e o que ele fez? Colocou a meta de 170 bi, porque ele não quer ser importunado pelos senhores, não quer passar por um processo de impeachment. Todos os jornais, eu pego aqui, senhor presidente, uma matéria do jornal Valor Econômico da jornalista Leandra Pérez. A decisão dos ministros do TCU mirava dificultar novas manobras e exigir maior precisão dos governos na execução orçamentária anual. Mas, na prática, produziu algo bem diferente. Um sistema que incentiva metas frouxas e superdimensionadas. Com a imprevisibilidade atual da Receita, que é isso que aconteceu, o governo federal colocará uma meta suficientemente ampla que lhe garanta não ser acusado futuramente pelo TCU de estar praticando pedaladas fiscais. O senhor também não me respondeu na parte anterior. Eu mostrei aqui o que houve em 2015 foi queda de receita, 180 bi. As despesas, senhor presidente, foram menor do que estava na lei orçamentária. Volto a dizer, o maior contingenciamento da história. Os senhores estão falando de Joaquim Levy. Dizer que é irresponsabilidade fiscal, aonde se sustenta isso, senhor presidente? Para encerrar, eu quero dizer que o informante sabe disso. Estou aqui, documento do Ministério da Fazenda, dizendo que não tinha autoria da presidenta Dilma no Plano Safra. Não tem crime, senhor informante, sem autoria. Banco do Brasil, dizendo que não tinha autoria. Isso aqui do governo Temer, viu? Foi requerimentos que apresentamos que foi respondido pelo governo Temer. Perícia, diz que não tem autoria. Não devia ter mais pedaladas aqui, porque não tem autoria, não tem crime. Mais ainda, o Ivan Max, procurador, aí os senhores dizem, não, mas no caso a ação era criminal. Só que a argumentação é a mesma. Ele disse que não tinha operação de crédito. Se não tem operação de crédito lá, não pode ter aqui. Então, estão aqui os termos da fala do procurador. A simples inadimplemento contratual, quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. E para finalizar, senhor presidente, o senhor sabe também que no caso do decreto, não há dolo da presidência da República, porque passou por 30 segundos para concluir. Os órgãos técnicos, e todos assinavam dizendo o seguinte, os decretos são compatíveis com a meta. Está aqui, consultor jurídico do Ministério do Planejamento, da Casa Civil. A presidente só assinou, como assinou Lula, como assinou Fernando Henrique, como assinou todos os governadores. Isso não sustenta, senhor informante. Essa pergunta que faço a Vossa Excelência. Como Vossa Excelência pode dizer se há crime em pedaladas se não há autoria da presidência da República? Pessoal, senador Lindenberg, passo a palavra ao senhor Júlio Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência diz, eles queriam, o TCU não queria nada, o TCU quer que a legislação seja cumprida. Sabe por que era necessário um contingenciamento tão elevado? Porque o orçamento era fantasioso. Sabe quem propôs o orçamento? O Poder Executivo. Quem aprovou foi o Congresso Nacional. Então, não é o TCU que tem essa responsabilidade. Vossa Excelência está querendo passar para o TCU uma responsabilidade que não cabe ao TCU como órgão de controle. Não é ele que define a meta. Vossa Excelência diz, o novo presidente estabeleceu a meta, não foi ele que estabeleceu, foi o Congresso Nacional. Ué, mas é isso, são cada órgão atuando dentro da sua competência.
muito humildemente, o que desmoraliza a meta é a meta ser estabelecida e não ser cumprida, não ser observada e disso não decorrer nenhuma consequência. Se há uma frustração de receita, o Congresso Nacional tem que rever a meta, mas é o Congresso Nacional que tem que rever a meta. Não é o Tribunal de Contas que pode ignorar a meta, nem o Poder Executivo. Essa é a visão que nós defendemos. Quanto ao decreto, o decreto é um ato da Presidente da República, elaborado pela sua equipe, sob a sua supervisão, sob a sua gestão. Se a Presidente da República não tiver responsabilidade sobre decreto, sobre medida provisória, porque foi elaborado pela sua equipe, ela não vai ter responsabilidade sobre nada. Essa é uma tese da irresponsabilidade do governante. E sobre o caso do dolo, a minha convicção é de que há dolo. A minha convicção é de que o dolo grita nos altos e que esses fatos de descumprimento da legislação com o não pagamento das equalizações aos bancos não é feito sem um comando. E quem detém o comando é a Presidente da República. Essa é a minha convicção. Muito obrigado. Agradeço. O Tribunal e o Ministério Público de Contas propugnam pelo cumprimento da lei e da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional definir a meta. Se o Congresso Nacional definir uma meta mais larga, mais frouxa, mais flexível para o Poder Executivo, ele terá essa liberdade. O que não pode é o Congresso Nacional estabelecer que a meta a ser buscada é X e o Poder Executivo entender-se autorizado a buscar outra meta ou não buscar meta nenhuma. Isso é que não pode. Mandar um projeto de lei, não conseguir se entender com o Congresso Nacional a respeito de qual meta deve ser buscada, e passar então a ignorar o Congresso Nacional. Vou seguir a meta que eu acho que eu vou fazer, que eu acho que é boa. O Poder Executivo não tem essa delegação na Constituição. O orçamento é a função mais nobre do Congresso Nacional. Todo ano estabelecer como serão gastos os recursos arrecadados da sociedade brasileira. E o Poder Executivo tem que atuar de acordo com esses condicionantes do Congresso Nacional. Não é o TCU que quer isso ou aquilo. O TCU apenas é o responsável, segundo a Constituição, por verificar se a legislação, se a meta, se o Poder Executivo está atuando de acordo com aquilo que o Congresso Nacional estabeleceu. Obrigado. Senador, ele ficou dentro do tempo de 3 minutos. Vossa Excelência continua com a palavra, senador Lindenberg. Vossa Excelência não me respondeu, fugiu da pergunta. Porque Vossa Excelência já falou isso na comissão. O que eles queriam, senhor presidente, era que no terceiro bimestre, ao invés do contingenciamento de 8 bi, eles queriam, na verdade, um contingenciamento de mais de 57 bi. Pelos senhores, pela sua tese, 96% das despesas discricionárias teriam que ser cortadas. Eles querem introduzir no país o shutdown, que existe nos Estados Unidos de forma trágica. É fechamento de escolas, senhor informante. É fechamento de universidade. Então, essa posição aqui não sustenta. Os senhores estão destruindo a lei de responsabilidade fiscal. Você sabe que o Instituto da Meta Fiscal está desmoralizado. Assumiu o tema e o que ele fez? Colocou a meta de 170 bi, porque ele não quer ser importunado pelos senhores, não quer passar por um processo de impeachment. Todos os jornais, eu pego aqui, senhor presidente, uma matéria do jornal Valor Econômico da jornalista Leandra Pérez. A decisão dos ministros do TCU mirava dificultar novas manobras e exigir maior precisão dos governos na execução orçamentária anual. Mas, na prática, produziu algo bem diferente. Um sistema que incentiva metas frouxas e superdimensionadas. Com a imprevisibilidade atual da Receita, que é isso que aconteceu, o governo federal colocará uma meta suficientemente ampla que lhe garanta não ser acusado futuramente pelo TCU de estar praticando pedaladas fiscais. O senhor também não me respondeu na parte anterior. Eu mostrei aqui o que houve em 2015, foi queda de receita, 180 bi. As despesas, senhor presidente, foram menor do que estava na lei orçamentária. Volto a dizer, o maior contingente, 80 bi. Gastos, o governo gastou muito menos do que estava previsto na lei orçamentária. Não se sustenta essa tese. Desculpa falar, mas em termos de política econômica, é de uma ignorância atroz. O que dizem os senhores, então? Eles queriam mais,
Porque, veja bem, nós tivemos uma mesma situação, senhor presidente, em 2009. Senador, a pergunta, por gentileza. Não, claro, mas eu estou fundamentando a pergunta. Eu quero até que desconte o tempo, porque é fundamentando a pergunta. O que é que eles dizem em 2000... Não, eu peço, inclusive, que desconte o tempo, senhor presidente. Porque aqui está tudo cronometrado. Tem a palavra garantida. O que é que houve em 2009? Houve frustração de receita, sim. O que o governo fez? Mandou uma meta para o Congresso e, a partir dali, começou a se tratar com os efeitos futuros da meta. Eles não. Sabe o que é que eles estão dizendo? E essa é a pergunta que eu falo. No terceiro bimestre de 2015, o governo, que já tinha feito um contingenciamento de 70 bi, fez um de 8 bi. Eles disseram, na verdade, que a presidenta Dilma tinha que ter feito um contingenciamento de mais de 57 bi. Isso é cortar 96% das despesas discricionárias. É para a escola, para a universidade, posto de saúde. Eu pergunto o posicionamento de Vossa Excelência sobre esse terceiro bimestre de 2015. Se era isso mesmo que os senhores defendiam? Um contingenciamento... Senhor Júlio Marcelo, com a palavra para a resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Lindbergh. Nem o Ministério Público de Contas, nem o Tribunal de Contas defende política anticíclica ou procíclica, defende que se faça o contingenciamento X ou Y. Se esse entendimento do TCU prevalecer, a economia brasileira vai ter sérios problemas. Nós vamos viver ciclos de grande recessão. Sinceramente, falando em termos de política econômica, esse entendimento do TCU é uma loucura. Não existe, senhor presidente, em país algum do mundo uma coisa como essa. O que é que eles estão querendo dizer? Se há desaceleração econômica e frustração de receitas, o que é que eles propõem? De 2 em 2 meses, um contingenciamento draconiano. É um absurdo. Nós estamos criando um ciclo vicioso. Desaceleração econômica, aí tem frustração de receita e mais cortes, que vai aprofundar a desaceleração econômica. Os senhores estão na contramão do mundo. Até o FMI está falando de um ajuste fiscal mais suave no tempo. Eu, senhor presidente, defendo políticas fiscais anticíclicas. O primeiro-ministro do Canadá foi eleito dizendo o seguinte: vou fazer déficit 3 anos, porque quero colocar a economia para crescer e gerar empregos. Quando a economia estiver crescendo, eu vou fazer superávit. Mas aqui, senhor presidente, não se trata apenas de criminalizar a política fiscal anticíclica. A presidenta Dilma fez política fiscal anticíclica em 2015? Infelizmente, não. Ela fez um ajuste gigantesco. O maior contingenciamento da história. Estão acusando ela de responsabilidade fiscal. Ela fez um contingenciamento de 1,22% do PIB, 80 bi. Um ajuste fiscal de 134 bi. Os senhores confundem tudo. O problema de 2015 não foi despesa, foi uma queda na arrecadação, senhor presidente, de contingenciamento da história. Os senhores estão falando de Joaquim Levy. Dizer que é irresponsabilidade fiscal, aonde se sustenta isso, senhor presidente? Para encerrar, eu quero dizer que o informante sabe disso. Estou aqui, documento do Ministério da Fazenda, dizendo que não tinha autoria da presidenta Dilma no Plano Safra. Não tem crime, senhor informante, sem autoria. Banco do Brasil, dizendo que não tinha autoria. Isso aqui do governo Temer, viu? Foi requerimentos que apresentamos que foi respondido pelo governo Temer. Perícia, diz que não tem autoria. Não devia ter mais pedaladas aqui, porque não tem autoria, não tem crime. Mais ainda, o Ivan Max, procurador, aí os senhores dizem, não, mas no caso a ação era criminal. Só que a argumentação é a mesma. Ele disse que não tinha operação de crédito. Se não tem operação de crédito lá, não pode ter aqui. Então, estão aqui os termos da fala do procurador. Há simples inadimplemento contratual, quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. E para finalizar, senhor presidente, o senhor sabe também que no caso do decreto, não há dolo da presidência da República, porque passou por 30 segundos para concluir. Os órgãos técnicos, e todos assinavam dizendo o seguinte: os decretos são compatíveis com a meta. Está aqui, consultor jurídico do Ministério do Planejamento, da Casa Civil. A presidente só assinou, como assinou Lula, como assinou Fernando Henrique, como assinou todos os governadores. Isso não sustenta, senhor informante. Essa pergunta que